Graça e paz. Amém? Alguns dias atrás, quando estive aqui trazendo uma palavra para a igreja, falamos a respeito do chamado, o chamado de Deus e daqueles que muitas vezes ouvem, né, estão escutando o chamado do Senhor, mas acaba indo para o outro lado, como foi o caso de Jonas. Mas eu tenho certeza que não foi para vocês que estão aqui, porque vocês são aqueles que têm ouvido o chamado do Senhor. E hoje, quando a pastora Tânia estava aqui na abertura do culto, ela citou um versículo lá em Salmos 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a gente vem à casa do Senhor, é assim que nós devemos nos sentir, como o salmista se expressou aqui nesse salmo, no capítulo 122, do versículo 1. De se alegrar, de sentir prazer, de estar aqui, de ouvir o chamado do Senhor. Mas não é sobre o chamado que hoje nós vamos falar novamente. Nós vamos falar de algo que tem acontecido muito na vida do cristão e daquele que ainda não tem o Senhor Jesus. Pessoas que perderam a vontade de prosseguir muitas vezes. Pessoas que começaram faculdade e desistiram. Pessoas que começaram grandes projetos ou pequenos projetos e também desistiram. Pessoas que têm ou tinham sonhos, mas desistiram. E a gente tem visto muito isso, uma geração que desiste com muita facilidade, uma geração que começa e não termina, uma geração imediatista, que quer tudo para o já e quando não acontece desiste. E existem muitas pessoas que oram ao Senhor e não acontece no tempo determinado e acaba desistindo, desiste de orar, desiste de crer. Se eu for perguntar aqui para a igreja, aonde está a tua confiança? Em quem você confia? Com certeza você vai dizer que é para o Senhor. É no Senhor que está a tua confiança, a tua total confiança. Mas aquele que realmente confia no Senhor, que crê, que sabe esperar, ele não desiste com facilidade. E será que nós temos nos encaixado em tudo isso que foi relatado agora? Ou em alguma coisa? Será que eu ou você temos desistido com facilidade, principalmente daquilo que se trata do reino do Senhor, das coisas do Senhor, da nossa vida espiritual? Infelizmente, muitas pessoas têm acontecido isso sim com muitas pessoas. E o pior de tudo, tem levado a uma grande maldição, que tem acometido várias pessoas também. A desistência leva as pessoas à depressão. E a depressão leva as pessoas a desistirem de viver. Horrível, né? E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: desistir não é a solução. Desistir não é a opção. Amém? Abre suas Bíblias no Provérbios 24. Provérbios 24, 10. Então, essa é a versão King James, né? Pois é, eu prefiro mais essa versão aqui, que tem aqui comigo. Eu acho que a outra versão eu acho que diz assim aqui, na versão que está aqui comigo: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena.
Provérbios de Salomão. Se Jesus, que está no controle das nossas vidas, Ele não desiste, nunca vai desistir, por que que nós temos tanta facilidade de desistir? Talvez 90% das pessoas têm essa facilidade de desistir. Existem também os temperamentos, né? Temperamento sanguíneo, ele tem facilidade de desistir das coisas. Começa uma coisa e não termina, não consegue. Mas tudo isso é tratado pelo Espírito Santo, certo? Mas aqui em Provérbios fala o quê? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, será pouca. Tem uma versão que fala, se te mostrares frouxo. Olha só, forte pra caramba essa frase, né? Essa palavra. Mas é assim que acontece com nós. Porque no dia que estamos passando por tempestade, por tormentos, angústias, é aí que você tem que mostrar onde está a sua força, que é em Jesus. Em quem você confia. É aí que você vai renovar a tua fé, colocá-la em prática, mostrar quem Jesus é na sua vida. Por isso que eu disse que o tema é desistir, não é a opção, não é a melhor escolha. Eu fico imaginando Davi, vamos lá para logo na parte que ele já foi lutar com os gigantes. Todo o povo de Israel estava lá cheio de medo, angustiados. Saul nem se fala, até porque ele estava vivendo um momento terrível da vida dele. Consequência. Aparece Davi. A gente conhece a história, mas vamos rapidinho dar uma pincelada. Todo frágil, aparentemente, pequeno. Quem olhava assim para Davi, de onde vem tanta coragem? Ninguém chamou ele. Ele se prontificou a estar lá, enfrentar os gigantes. Agora imagina se Davi, quando viu o gigante, foi lá ele, apenas com pedrinhas, o gigante todo armado. Agora imagina quando ele se deparou com o gigante, viu o tamanho do gigante na frente dele e tivesse desistido. Tivesse, epa, isso aí não é para mim não. Não vai dar para mim. Não tem como. Não existe possibilidade. Mas Davi, ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia onde estava a confiança dele. Ele sabia que não era ele, mas era o Senhor que iria lutar e que iria vencer. Então é assim que nós devemos prosseguir em nossas vidas. Não desistir. Saber que quem luta por nós, quem está conosco, é o Senhor dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos sustenta e que nos garante a vitória. Mas por que a gente não consegue pensar assim, pastora Nete? Por que na hora da situação é tão difícil? Mas quem disse que seria fácil? Você acha que foi fácil para Davi chegar lá na frente do gigante, o gigante rindo, todo mundo assustado, achando que ia dar zebra naquele momento? Claro que não. Ele deve ter olhado em volta dele, todo mundo não acreditava que ele iria conseguir. Assim como muitos podem olhar para você e não acreditar que você é capaz de conseguir. Só que não é você sozinho, mas é quem está com você. É quem está na sua frente. É quem luta por você. Quem luta a sua guerra. Quem te dá a solução. Por isso que nós não devemos desistir. Porque se nós mostrarmos fraco nesse momento, aonde nós estamos passando por sufoco, a nossa força ela vai, embora. Ela vai se tornar pequena. Porque nós somos fortes, nós somos grandes quando nós temos o Senhor conosco. Irmãos, eu acho que quase todos aqui sabem que nós estávamos orando por uma menina com o nome de Sara, uma jovem que sofreu um acidente de moto. Eu já falei aqui a respeito dessa menina, que ela teve já, acho que 4 ou 5 cirurgias, ela teve traumatismo craniano.
24 anos. Aliás, já fez 25. E os médicos falaram que ela não ia sair do hospital menos de 6 meses. Quando aconteceu o acidente, falou para os pais. Ou seja, ele não deu esperança de vida. O pai e a mãe daquela menina, eles acreditaram tanto no Senhor, no que Deus poderia fazer. Eles não desistiram, eles não ficaram com as palavras que vêm aqui da terra. Eles lembraram que o que vem do céu é mais importante. Que as promessas do Senhor é muito poderosa e elas se cumprem. E essa menina, com 3 meses, ela teve alta. Passou por mais outra cirurgia depois, voltou para o hospital. E há uns 15 dias atrás, a mãe me manda um vídeo dessa menina que ainda está em recuperação, sentada na igreja assistindo o culto. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque ela não desistiu de viver. Os pais não desistiram de acreditar e de lutar que o impossível pode acontecer. E está acontecendo. E é dessa forma que o Senhor hoje está falando com você. Se aquilo que você já parou de fazer, já desistiu, saiba que é possível. Saiba que é possível sim. Você voltar a sonhar, a realizar aquele projeto que você tanto tem vontade, de abrir uma firma, de comprar algo, a sua casa própria. Quantos já desistiram? Eu tenho tantos anos de casada, 30 anos, e eu não tenho minha casa própria, não vou conseguir. Vou morrer pagando aluguel. Olha só, eu já ouvi pessoas falando isso, desistiram. Desistir não é a opção. Desistir verdadeiramente não é a opção. A desistência, ela impede milagres extraordinários de acontecer. E toda aquela pessoa que pensa em desistir, ela deveria olhar para o lado. Assim como eu olhei muito para a situação dessa jovem. Porque muitas vezes a gente acha que nós somos os coitadinhos. Que a situação que nós estamos vivendo é a pior de todas as situações. Que a minha gripe é pior do que uma pessoa que está em câncer terminal. Que eu morando de aluguel é a pior coisa que pode acontecer, enquanto o outro não tem nem onde morar. Não tem como pagar um aluguel, está debaixo de uma ponte, pedindo socorro. Que de repente um feijão com arroz é horrível, enquanto tem gente que não tem nem isso. Só uma farinha, coloca água e pronto. E vai dormir. Então, muitas vezes nós nos colocamos nessa situação de que o que nós vivemos é o pior. Mas se formos olhar para o lado e ver a situação do outro, a luta que o outro passa, e que não desiste com facilidade, nós iríamos aprender muito. Porque nós queremos olhar para nós mesmos, somos egoístas. É uma verdade, sabe, irmãos? Infelizmente, é preciso que a igreja ouça isso. É uma verdade. E a palavra que Deus fala hoje de você, para que você não desista, é porque você precisa cair na realidade. Eu preciso cair na realidade. De que eu realmente preciso ouvir, entender e colocar em prática aquilo que Deus tem colocado na minha vida e na sua vida. O que Deus tem colocado aqui, quando traz um servo dele para ministrar sobre a igreja, não é à toa. É para que você ouça, guarde no teu coração e aplique na tua vida. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Porque quando a gente fala que de desistir não é a solução, não é a sua melhor opção, não é para você amanhã chegar e falar assim, eu não sou capaz de fazer isso, desisto, acabou. Não. Eu ouvi aquela palavra. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz que no dia que eu estiver passando por aperto, não é para poder eu mostrar que estou fraco, não, é para buscar força no Senhor. E aí você começa a buscar, você começa a entender que você depende totalmente do Senhor e que é Ele que vai te dar o escape e a solução daquilo que você tanto espera. Porque muitos de nós não conseguimos ver a solução na nossa frente,
porque estamos focados naquilo que os nossos olhos naturais, carnais, estão querendo ver, não os espirituais. E Deus fala, e Deus bate na porta, e faz tantas outras coisas para chamar a tua atenção. Mas você não consegue ver. Porque nós estamos olhando sempre para nós mesmos. Se nós começarmos a olhar para o lado da direita, da esquerda, a gente vai começar a entender muito mais o plano de Deus. Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, eu agradeço. Ainda estou saindo de uma gripe intensa que eu vivi essa semana. E nós precisamos, então, focar naquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, na direção que Deus tem nos dado. Uma outra passagem bíblica que eu quero também deixar aqui para a igreja é a respeito do cego. O cego que estava à beira do caminho quando Jesus estava passando com seus discípulos. Fico imaginando aquele cego. Talvez sem perspectiva, será? Talvez querendo desistir. Palavras negativas ele deve ter ouvido muito. Você não vai sair dessa. Você não tem como trabalhar. Para que você viver? Você não é ninguém. Ninguém te vê assim como você não consegue ver. Até no momento que ele estava ali, que Jesus estava passando, que ele começou a clamar, ele ouviu palavras negativas para que ele ficasse calado. Mas ele não desistiu. Aquele cego, ele não ficou com essas palavras. Ele não ficou com esses negativismos que vinha. Mas ele intensificou a fé dele naquele momento. Ele gritou mais alto. Ele gritou mais alto. O cego, ele acreditou que a história de vida dele poderia ser mudada. Aleluia. Você entendeu o que eu falei? Ele acreditou que a história dele poderia ser mudada através de Jesus Cristo. Porque é assim que Jesus faz. Ele entra na situação. Ele luta a guerra com você. E ele muda aquilo que parece impossível e transforma em possibilidades tremendas. Tremendas. Que nós não conseguimos alcançar. Porque quando nós pensamos em pedir algo, o Senhor já está trabalhando ao nosso favor de uma forma maravilhosa. E aquele cego, no momento em que Jesus ouviu ele clamar, parou. A Bíblia diz que ele parou. O Senhor, ele tem parado para te ouvir. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem escutado o teu clamor. Ele te conhece, sabe da situação no qual você está vivendo. Mas Ele não quer que você desista. Mas que você persista, que você insista. Que você creia, que você fortaleça a tua fé. Que você venha a ser renovado todos os dias. Que você coloque a sua confiança plenamente nele. Aleluia. E no momento em que ele parou, aqueles que estavam ao redor não conseguiram entender. Eu imagino aquelas pessoas que mandaram ele ficar calado. Fica quieto, para que você está gritando? Para de gritar. Mas quando Jesus parou e mandou trazer o cego, e aí? Porque é assim que os nossos inimigos irão ver, quando o Senhor, Ele trazer numa bandeja maravilhosa a nossa vitória. No dia a dia. Porque não é uma vitória, são várias vitórias. Quando você acorda é uma grande vitória. Quando você levanta é uma outra vitória. Quando você olha para a sua família é mais uma vitória. Quando você sai, você volta para casa é outra vitória. Porque o Senhor está continuamente com você em todos os momentos. Em cada minuto, em cada segundo do seu viver. Então desistir não é a opção. E o cego, ele veio até Jesus. Ele chegou até Jesus.
Aleluia. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Você entendeu? Porque quando nós chegamos a Jesus, o milagre acontece. Aleluia. Porque o Senhor, lá no Salmo 91, se eu não me engano, no versículo 11, os anjos dele, ele dá ordem a nosso respeito. Somos tão privilegiados. Nós, porque o Senhor, ele diz que dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Então, por que aquele sonho que você tem, você acha que você não é capaz mais de realizar? Deus sonha o sonho com você. Ele sonha junto com você. Aleluia. Uma vez eu ouvi uma pregação e esse pregador estava falando que um amigo dele, novo convertido, ele estava assim meio com um pé lá, outro cá. Mas aí ele foi aprendendo do Senhor e buscando. E um dia ele chegou para esse pregador, né, que era amigo, e falou assim: fulano de tal, vou te dizer uma coisa. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu preciso de Jesus. Mais eu quero esse Jesus. E sabe o que é isso? Isso aí eu achei muito legal na hora que eu estava ouvindo essa pregação, dele ter falado a respeito desse rapaz. Porque é assim, quanto mais você quer, mais você busca, mais sede você tem. Mais encontros tremendos com o Senhor você vai ter. E mais bênção você vai receber. E menos possibilidade de desistir você vai ter. Jesus, Ele é o suficiente para nossas vidas. Amém? Ele é o suficiente. E quando eu falei logo no começo a respeito de geração que desiste com facilidade, se adoece, né, fica doente por qualquer coisa, é porque não tem Jesus como a sua suficiência, que seja suficiente na vida dele. Desculpa. Porque quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, tudo flui em nossas vidas. Quando nós buscamos a presença do Senhor, tudo flui em nossas vidas. Então, como esse homem falou, quanto mais eu busco do Senhor, mais eu quero o Senhor, mais eu preciso do Senhor, mais eu entendo isso. Precisamos entender que, quando Jesus estiver no centro da minha vida, né, das nossas vidas, no centro do meu coração, no centro das minhas emoções, da minha fé, desistir nunca será uma opção. Então, quando Jesus ele toma conta das minhas emoções, das minhas visões, do meu coração, porque muitas vezes, gente, nós temos muita facilidade de abrir o coração para o outro. Desabafa mesmo. Chega para um amigo íntimo, uma amiga íntima, fala. Mas quando a gente chega na presença do Senhor, a gente não consegue falar nada. A gente se cala. A gente não consegue botar para fora. Então, quando Ele tiver todo o domínio do meu coração, das minhas emoções, tudo vai começar a se tornar muito mais diferente. Bem diferente até. Por isso que Jesus, ele tem que estar o tempo todo com intimidade. Nós precisamos buscar essa intimidade, como a pastora G estava falando. O Senhor o tempo todo, é 24 horas. Chega para o Senhor, fale com Ele, abra teu coração, conta o que você tem, qual é o teu sonho, o que você gostaria de realizar, o que você almeja na sua vida, tanto secular quanto espiritual. Senhor, eu estou indo para a igreja, eu gostaria que fosse assim, dessa forma, que minha filha ou que meu filho ficasse assim. Abre o teu coração. Senhor, eu tenho um sonho de fazer isso, de realizar tal projeto, de terminar minha faculdade, mas eu não vejo possibilidade, eu não tenho condições financeiras. Fale para o Senhor, mas não desista, porque desistir não é a sua melhor escolha. Então Ele vai parar para te ouvir, como Ele fez com o servo.
Ele vai parar para derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Mas você precisa deixar Ele fazer isso. Ele quer fazer, mas nós precisamos deixar. É nós que precisamos nos controlar nossas emoções. Porque muitas vezes a gente fala coisa que não deveria falar, toma atitudes que não deveria tomar, e sofremos consequências. E entristecemos o coração do Senhor com isso. Isso se chama pecado. Porque quando eu não confio em Deus, eu estou pecando. Eu estou pecando. Porque Ele tem que ser minha plena confiança. O Senhor Jesus, Ele tem que ser plena confiança na minha vida. Assim como temos vários exemplos bíblicos de pessoas que acharam que poderia fazer coisas sem Deus, como o rei Saul. Achou que por ele mesmo ele poderia governar. Foi tudo por água abaixo. Aí foi lá Davi, que ninguém esperava nada, não dava nada por ele. E Deus fez algo grandioso na vida de Davi. Foi um homem que errou? Sim. Pecou? Sim. Mas se arrependeu. Aprenda uma coisa, eu acredito que você já tenha ouvido muito a respeito disso. Não tenha remorso do seu erro. Se arrependa do seu erro, que é bem diferente. Porque certamente o Senhor, Ele vai te perdoar. E aí, tudo vai começar a mudar. As coisas irão fluir na tua vida. E a gente deve também perguntar ao Senhor, sabia? Senhor, o que eu tenho feito que tenha desagradado o teu coração? Qual o caminho que eu devo seguir? Aonde que eu devo ir? Porque o Senhor, Ele nos direciona o tempo todo, se nós deixarmos. Ele é aquele que abre a porta aonde a gente vê que a porta está fechada. Amém? Amém. Então, desistir não é a melhor opção, porque se a porta estiver fechada, se você acreditar que o Senhor pode ir lá e abrir, Ele vai abrir. Ele é aquele que acalma o mar quando está revolto. Se a tempestade está forte na sua vida, se você está vendo que você não está conseguindo, está balançando, saiba que o Senhor, Ele pode acalmar a tempestade. Mas você precisa clamar, buscar. Agora, algo poderoso. Pastora Nete, mas a minha situação é muito complicada, porque já chegou a morte. Mas Jesus é aquele que ressuscita. Então Ele vai mudar também essa história. Então, se já morreu o teu sonho, o teu projeto, o Senhor hoje está te dizendo: eu posso ressuscitar. Eu posso trazer à vida aquilo que já não existe mais. Deus fala isso. A palavra do Senhor fala assim, que Ele traz à existência aquilo que não existe mais. Aleluia. Porque Ele é Deus, Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 121, você pode colocar para mim, Rose, por favor? Salmo 121. Tremendo. Tem muito a ver com essa palavra também que está em Provérbios. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Momento de aflição e de angústia que possamos estar vivendo. Aí qual é a resposta? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O teu socorro vem desse Deus maravilhoso, que fez o céu e a terra, que para tudo para te ouvir. Continuando, vamos ler todo o Salmo. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você.
O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Então olha só as promessas do Senhor. Guardará a sua saída, a sua entrada, guardará a tua alma. Então por que nós temos tanto medo de prosseguir, de seguir adiante, de sonhar, de projetar? Por que desistimos? Se eu elevo os meus olhos para os montes, meu socorro vem do Senhor. Então por que desistir? Desistir não é a opção. Porque logo depois, no Salmo 125, fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Aí eu perguntei logo no início, né? Falei, aliás, se eu perguntar aqui à igreja, quem confia no Senhor? Quem confia? Glória a Deus. Amém. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não Se abala. mas permanece para Sempre. Então desistir não é opção. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é o Senhor dos senhores. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer que Ele está contigo por onde você for, aonde você estiver, que ordens são dadas antes dele a teu respeito, que 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, que você e a sua casa servirá ao Senhor, sim. Aleluia. Não desista do seu marido, não desista do seu filho, da sua filha que ainda não está aqui. Não desista daquele que se encontra enfermo, porque o Senhor pode mudar a história, como está mudando a história da vida da Sara e de tantas outras pessoas que nós conhecemos. Temos o caso da Mirela também, que Deus reverteu toda a situação. Um tumor que era maligno, agora já não é mais. Glória a Deus. Da menina que está ainda, né, está fazendo tratamento com tumor no cérebro. Gente, era maligno. Já fez o exame e disse que não é mais. Há mais ou menos um mês atrás, né, Gê? Nós estivemos fazendo um culto na casa dela, maravilhoso. A menina estava lá brincando, correndo. Ficou 2 meses no hospital, se eu não me engano, fez cirurgia na cabeça. Então, olha só, o Deus que nós servimos, quão grande Ele é. Quantas coisas maravilhosas Ele tem feito, realizado. Então, se nós pararmos de olhar para nós mesmos e olhar em nossa volta, a gente vai poder contemplar muito mais. Muito mais. E aí, coisas grandiosas começam a acontecer com a gente. Quando a gente abre mão de estar dentro da nossa casa, num dia de frio, para estar aqui, coisas maravilhosas vão acontecer com a gente. Dia de domingo, quando nós obedecemos, a obediência é fundamental na vida do cristão, coisas maravilhosas vão acontecer com a gente. Mas mais uma vez eu vou dizer para você, igreja, desistir não é a opção. Fiquem de pé, por favor. Aleluia. Eu gostaria de saber, quem aqui, seja verdadeiro, tá? Quem aqui já desistiu de alguma coisa, de sonho, de projetos? Já pensou em desistir até da própria vida? Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Nós vamos estar orando por você.